nós falamos sobre moradia, não foi? Sobre as casas, os materiais necessários para a construção dessas casas e que todos nós também precisamos de um lugar para morar. É ou não é? Para nos proteger da chuva, do sol, sim ou não? Então, na página 173 do nosso livro de Geografia, está falando mais um pouquinho sobre isso. E está falando também que aqui no Brasil, que é o país onde nós moramos, o material de construção mais comum é o tijolo. No entanto, porém, também encontramos em nosso país casas feitas de outros materiais. Por exemplo, as palafitas. Nós já falamos sobre elas, né? Lá atrás um pouquinho. As palafitas são casas feitas de madeira, em cima de estacas de madeira, em cima dos rios, para evitar alagamentos, né? Para entrar água na casa, tudo isso. E tem também as malocas, que são casas indígenas, tá bom? Feitas em áreas indígenas. Elas são feitas de palha, cipó e madeira. Esses são alguns exemplos de casas feitas de outros materiais, tá? Que temos no nosso país. E na página 173 tem uma perguntinha aí, ó, o número 1, para vocês responderem. Quais são os materiais mais comuns nas construções próximas à sua casa? Então, pensa aí, se você precisar observar as casas que estão em volta, perto da sua, observa, pede ajuda à mamãe ou papai para ver de que as casas que estão próximas às suas, né, a casa dos seus vizinhos, de que elas são feitas? Madeira, tijolo, bambu? Aí você vai marcar a resposta certa, tá bom? Nas páginas 174 e 175 nós temos aí alguns profissionais que constroem as casas. Nós falamos sobre os tipos de moradias, falamos sobre os materiais necessários para a construção dessas moradias e agora nós vamos falar sobre os profissionais necessários para a construção dessas moradias, tá bom? Independentemente do material utilizado na construção, todas as casas precisam do trabalho de pessoas para ficarem prontas. Vamos conhecer alguns desses profissionais especializados na construção de moradias. Então, olha só, nessas duas páginas nós temos alguns profissionais que trabalham para as casas ficarem prontas. Então, o primeiro que nós temos aí é o pedreiro. Ele trabalha com a construção propriamente dita, com materiais como pedra, tijolo, cimento, entre outros. Então, ele trabalha diretamente com a obra, tá? É ele que vai lá todo dia, que levanta as paredes, tá bom? Coloca o piso, tudo isso. Ao lado do pedreiro, nós temos o vidraceiro. É o vidraceiro que coloca vidros em janelas e portas. Embaixo nós temos o pintor. O pintor, ele pinta paredes, janelas, portas e portões, tá bom? Na página 175, nós temos o carpinteiro. Primeiro aí é o carpinteiro. Ele constrói, monta e repara ou conserta objetos de madeira, desde móveis até partes da estrutura da casa, tá? Então, o carpinteiro, ele trabalha com objetos de madeira. Embaixo nós temos o arquiteto, que é o profissional que projeta e coordena a construção e a reforma de edifícios ou de casas, bem como organiza espaços internos e externos dessas edificações. Então, olha só, é o arquiteto que projeta a casa, tá bom? Ele coordena tudo que está acontecendo ali naquela obra é ele que está coordenando. E nós temos também, por último aí, o engenheiro civil.
Ó, presta bem atenção, existem vários tipos de engenheiro, tá? Mas para a construção de uma casa, em uma obra, tá? Em uma obra, pode ser de casa, edifício, prédio, enfim. É necessário um engenheiro civil. Ele projeta, gerencia e executa obras, desde casas até estradas e barragens, tá bom? E na página 176, nós temos mais dois profissionais que não apareceram lá atrás, que é o encanador e o eletricista. O encanador, ele instala e repara a estrutura que permite o uso de água dentro das edificações. Ou seja, é ele que coloca os canos, tudo isso, tá bom? Para passagem de água, da pia, do chuveiro, tá bom? Das casas. E o eletricista, quase que sai. O eletricista, ele instala e repara a estrutura que permite o uso da energia elétrica, tá bom? A gente precisa do eletricista, por exemplo, para colocar as tomadas, né? A fiação das tomadas, das lâmpadas, tudo isso, tá? O encanamento e a fiação ficam geralmente dentro das paredes e lajes construídas por pedreiros ou carpinteiros. A gente não vê, não é? Os fios e os canos, assim, dentro da nossa casa. Eles ficam escondidinhos, tá bom? Nós, geralmente, não enxergamos essas estruturas, mas sem elas, ficaria mais difícil habitar em nossas casas. Já pensou se o eletricista não fosse na nossa casa, colocasse os fios para a gente poder utilizar as lâmpadas e as tomadas? A gente ia ficar sem luz, sem tomada, sem energia, é ou não é? E se não tivesse o encanador também? Como é que ia ser? O que ia acontecer? Ia ter para onde a água ir? Ela ia, a pessoa ia inundar a nossa casa toda, não é? Meu Deus. Número 1. Faça uma pesquisa em sites, revistas e jornais e encontre imagens de encanadores e eletricistas trabalhando em alguma construção. Colhe uma dessas imagens no espaço a seguir e aponte o que mais chamou a sua atenção. Então, olha só, você vai colocar aí, pode desenhar, tá bom? Se você não encontrar em revista ou não tiver como imprimir, recortar, você pode desenhar imagens de encanadores e eletricistas trabalhando, tá? Do jeito que você imagina, não tem problema nenhum. E você vai escrever o que mais chamou a sua atenção no trabalho deles, tá legal? Agora, tia Suelen vai deixar para vocês aqui no final algumas pessoas muito importantes na construção de casas, de prédios, tá bom? De moradias, que a tia encontrou. E eles gravaram um videozinho contando pra vocês como é o trabalho deles, tá? Um beijo e espero que vocês gostem. Bom, depois que o engenheiro autoriza a planta que o arquiteto fez, então vem o construtor civil, né, o pedreiro, para dar início à obra, com os seus ajudantes, né, as ferramentas adequadas para dar continuidade à obra, né? Seja ela de tijolos ou de concreto, né? Como a gente tem visto hoje, vários tipos de construção civil, de obra, de casas, né? Que têm sido feitas. Não é somente de tijolos, né? Então o pedreiro ele fica incumbido de fazer a fundação, de levantar as paredes. Depois vem o bombeiro hidráulico, que faz a parte hidráulica, né, que é banheiro, cozinha, esgoto, para que o pedreiro continue, então, o trabalho, que é embolsar a casa, ou em alguns lugares se diz estucar, né? E assim, então, é feita uma casa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Rebeca e eu sou arquiteta. Hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês qual é o meu papel na construção de uma casa. Quando alguém sonha em ter uma casa, ela sonha com alguns detalhes.
Esses detalhes, como por exemplo, como ela quer a casa, o que ela quer que tenha na casa, quantos quartos, se ela quer piscina, se ela quer uma churrasqueira, se ela quer um parquinho dentro de casa, tudo isso é falado para o arquiteto, uma pessoa como eu, e aí então o arquiteto vai desenhar como vai ser essa casa. É o chamado projeto de arquitetura que a gente faz para que a sua casa fique como você sempre sonhou. E é isso que a gente faz. Um beijo! Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos e sou engenheira eletricista. O engenheiro eletricista ou eletricista, ele é o responsável por toda a parte elétrica de uma casa, desde os pontos de iluminação até as tomadas. São eles os profissionais que fazem com que a sua luz e a sua tomada tenha energia capaz de ligar, fornecendo iluminação e fornecendo energia para os seus equipamentos, né? Para poder ligar a televisão, ligar o ventilador. Nós fazemos isso da forma mais segura para evitar acidentes. O meio elétrico é um meio muito perigoso, onde temos que ter muita atenção e cuidado. Por isso, nós, profissionais da área elétrica, tomamos muito cuidado ao fazer essas instalações, tá? Tenham muito cuidado e muito obrigada.